Muito bem. A programação deste segundo dia do Security Leaders, edição Norte e Nordeste, traz agora o seu primeiro painel com o tema Controle de Acesso. Como garantir que pessoas certas acessem recursos certos na hora certa. E lembramos que perguntas e comentários podem ser enviados por meio da caixa de diálogo ao lado do vídeo. Bem, para mediar o debate, a querida Graça Sermou. E como participantes, contaremos mais uma vez com a preciosa contribuição da professora de Direito Digital da Universidade Federal de Pernambuco, Amália Câmara, que simpática e brilhantemente abriu os trabalhos do Security Leaders, edição Norte e Nordeste, com a palestra Convergência de Segurança Física e Cibernética. Recebemos também o diretor de vendas e canais para o Brasil da Appgate, Marcos Tabajara, e o head de inovação e tecnologia da usina Hub, Alcimar Carlos de Lemos Vasconcelos e Aires. E ainda a presença também marcante da gerente de segurança da informação do Banpará, Dulcilene Barros de Assunção. Graça, bom dia a todos vocês, bem-vindos, por favor. Obrigada, Ângelo. Bom dia mais uma vez, como um dos nossos participantes aqui da audiência falou, e eu vou usar aqui a palavra dele, sextou. Sextou hoje aqui no Security Leader Norte-Nordeste, sextou bem, né? Muitos aqui parabenizando a abordagem da Amália, e, na verdade, nós, de certa forma, com esse tom, com essa grande pensata, com essa abordagem mais disruptiva que a Amália trouxe, tirando um pouco nós, profissionais e comunicadores, enfim, que estamos pensando em security o tempo todo, para uma visão mais ampla, né, uma visão unificada, como ela falou. Eu acho que o tema do nosso painel tem muito a ver com isso, né? Então, em primeiro lugar, quero agradecer Marcos Tabajara, sempre aqui conosco, né, uma presença maravilhosa, nos apoiando. Alcimar, que saudade de você, espero que em breve estejamos aí pessoalmente. E a Dulcilene estreando aqui conosco no Security Leader, super bem-vinda também, muito bom. E a Amália, que continua aqui conosco. Então, um quarteto aqui maravilhoso, para nós debatermos o seguinte: nós estamos falando de um novo mundo, sim. Nós estamos falando de um novo cenário. Depois de tudo isso que nós vivemos e que foi extremamente intenso, né? Se a gente pensar em termos de pandemia, em termos de tudo que aconteceu digitalmente, nós realmente nos lançamos numa grande aventura, que por mais que nós estivéssemos preparados para todos esses recursos digitais, jamais imaginávamos que iríamos viver tudo isso de uma forma tão intensa, tudo ao mesmo tempo agora. E é claro que a segurança, como a Amália mesmo colocou, ela hoje permeia todas as áreas. Hoje, estar seguro é fundamental. Estar seguro é fundamental para você se relacionar com as pessoas, para você fazer negócios, para você, enfim, interagir com o mundo. E, para isso, o digital passou a ser realmente a peça fundamental. E quando a gente fala do digital, todo mundo quer acesso. A palavra acesso, ela hoje, eu diria que é a palavra campeã de audiência. Todo mundo quer acesso. Então, se você está em casa, precisa trabalhar, está no home office, você quer acesso. Se você precisa fazer uma operação bancária, você precisa de acesso. E todo esse modelo, ele passou a ficar muito próximo, né? Então, quando as pessoas foram para as suas casas para desenvolver um trabalho em home office, a área de segurança e todos os profissionais tiveram realmente que repensar muito esse modelo de acesso. Então, o controle de acesso, as formas de acesso, que nunca foram disciplinas, né, distantes da área de segurança, tiveram que ser revisitadas. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Como é que cada um de vocês hoje estão vendo a questão do acesso, a importância do acesso seguro, seja nos modelos tradicionais, através das VPNs, seja em mundo cloud, como é que esse acesso está acontecendo? E para a gente começar esse bate-papo, eu queria chamar o Tabajara, porque o Tabajara está no front, agora, à frente de uma empresa que trabalha muito com esse modelo de acesso, e eu queria saber, Tabajara, se no teu dia a dia você tem percebido realmente que as empresas precisam hoje estão revisitando os seus modelos de acesso, porque, de um lado, os usuários querem ter conexão, se deixar, eles querem acessar tudo, né? Mas a gente sabe que a segurança precisa trabalhar com determinados protocolos, né? Tem sempre aquela discussão do que a gente pode acessar,
quando, onde. Então, de que forma você acha que hoje as empresas estão tendo que rever os seus modelos de acesso? Bom dia, Graça, bom dia, painelistas, Bom bom dia ao pessoal que está assistindo aí. Graça, o que eu enxergo que a gente vem, não mais encontrando, mas aprofundando num tema que é o seguinte: o mundo digital, o ciberespaço, ele evoluiu drasticamente nos últimos anos, em função da necessidade de digitalização, indústria 4.0, e-commerce. A pandemia foi um catalisador, ela ajudou a acelerar esse processo, no qual ninguém estava preparado. Não estou falando um ou outro, ninguém estava preparado. Por quê? A infraestrutura, como a doutora Amália tinha falado lá, da importância de pensar em infraestrutura, em função dessa necessidade de crescimento, ela expandiu, né? Antigamente você tinha aí servidores on-premises, nasceram os data centers físicos, mas aí foi SaaS, cloud e agora multi-cloud, cloud pública, privada, vários fornecedores, e isso tem aí uma amplitude de acesso e de vulnerabilidades também, né? Que é intrínseco a qualquer sistema digital. Aí a pandemia veio trazer o aspecto híbrido para o lado do usuário, que antes se ficava dentro do escritório boa parte, e depois, no modelo híbrido, a Dulcilene tinha comentado com a gente, entre 50% e 60% do time da empresa dela foi para o home office, mas isso a empresa dela, teve empresas que levaram 80% dos funcionários para o lado de fora da empresa. Até 100, né, Tabajara? Caso Exato. De 100%, né? Mas, assim, o problema é que era num espaço curto, às vezes 1, 2 semanas para fazer um moving, né? A gente tem casos aí de clientes que levaram em 2 semanas 60, 70 mil funcionários para o home office e ninguém estava preparado para isso. Então, o que a gente tem? Qual que é o ponto central que aí eu deixo para os nossos amigos e participantes? É o seguinte: de um lado, de infraestrutura, uma evolução muito grande, SaaS, data center, físico, on-premises, cloud, multi-cloud, pública e privada. Do outro lado, um ambiente de usuários totalmente híbridos, não só onde eles estão, mas aquilo que eles estão na mão, né? Eles saíram do escritório, alguns tinham desktop para levar, outros tiveram que usar alguns tinham um laptop da empresa e levaram, outros tiveram que usar o seu próprio desktop ou até mesmo os seus smartphones, né? O conceito, a questão do BYOD voltou à tona. Então, a gente teve uma evolução muito grande dos dois lados. Tem uma coisa que não mudou: a maneira de se fazer acesso. A maneira de se fazer acesso continuou, do ponto de vista de tecnologia, continuou baseada no IP. Eu estou falando único, exclusivamente em VPN. E por mais que a infra que tenha evoluído e a necessidade do usuário também, e os processos ou as metodologias, como, por exemplo, o conceito que o Foster escreveu em 2010 de Zero Trust, é incrível. Teve o último painel que nós fizemos, Graça, o CISO da Vale falou uma coisa que eu não consigo esquecer, me tirou o sono. Ele falou: nós passamos os últimos 20 anos levando projetos para o boarding da empresa, usando proteção em camadas, e agora a gente leva o conceito de Zero Trust. E ele falou na nossa conversa que está melhor. O entendimento do boarding é melhor quando você usa Zero Trust. Quer dizer, tem Zero Trust, tem SaaS, tem cloud, tem um monte de coisa na frente do usuário que, na verdade, está criando um complicômetro um pouco maior. Mas, para fechar, evolução na infraestrutura, necessidade de um mundo híbrido também no usuário, mas o meio de acesso, a maneira de se acessar não se mudou, é VPN, continua baseado no IP. Basicamente é isso que eu gostaria de colocar. Muito bom, né? De um lado, uma diversidade, como você colocou, de modelos, e do outro também uma diversificação muito grande do ponto de vista de acesso, quando você olha o novo modelo. Eu quero justamente, você se referenciou a Dulcilene, eu quero começar a ouvir vocês que estão no front, né? E sabem, né, como é que foi isso no dia a dia. Dulcilene, para você, né, eu sei que todas as empresas, cada uma a seu modo, passou por esse processo. Vocês tiveram que revisitar modelos de acesso? Isso foi algo crítico no processo de vocês, Dulcilene? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente isso? Isso foi, sim, porque a gente não estava preparado para levar todo mundo para um teletrabalho. O nosso trabalho é intimamente presencial, completamente. Né? É como uma instituição financeira, uma instituição financeira
ela não tem essa característica de estar com home office. Sim, é verdade, é verdade. Startup é outra história, algumas outras instituições até oferecem um modelo misto, mas uma instituição financeira não. A instituição financeira ela é presencial completamente. Então, a gente, como o Tabajara falou, a gente utilizou de VPN, independente do tipo, né? Esse é um portal que simula uma VPN e disponibiliza umas aplicações lá. Se é uma VPN toda que tem que acessar um determinado campo, né? Mas, além disso, como ele falou, a gente tem a conscientização do nosso usuário, né? Porque o nosso usuário, ele precisa ter essa ideia de segurança que a casa dele é uma porta de entrada para cá. Então, e a gente teve que ensinar todo mundo a trabalhar assim, a como se conectar, a como é que o meu trabalho mudou de local físico? Não mudou só de local, mudou os meios que eu uso também. Exato. Então, ele precisa se adequar. Então, além de compartilhar e dar o acesso para todo mundo, para disponibilizar que o trabalho seja contínuo e a empresa não pare, a gente precisou também levar essa conscientização para o usuário. Meu filho, você precisa ter esses requisitos de segurança mínimos aqui no computador que você vai fazer acesso. O seu roteador de casa, ele também precisa que ele trafegue um protocolo mais seguro, que é a necessidade da VPN. Então, tudo isso ninguém sabia. Então, a frase mais escutada é assim, mas eu estou navegando na internet normalmente. Por que está dando problema para eu trabalhar? Não, mas calma, vamos ver. Cada caso é um caso. Às vezes o problema era na estação realmente de trabalho da pessoa. E aí a pessoa diz, aqui não, a pessoa não tem que ter essa averiguação no seu computador, porque tem uma área que faz isso. Tem um suporte de atendimento de TI. Agora, quando a pessoa vai para casa, não é. Ela é tudo. Então, aí ela chama o filho, chama o neto, chama o sobrinho. Aí, não, ninguém conseguiu dar jeito. Então, vou falar com vocês da área de segurança para ver se vocês conseguem me auxiliar. Então, a gente virou também aquele multiuso, né? Tudo fala com vocês, porque assim, não está dando certo. Talvez seja alguma coisa aí que vocês têm que dar jeito. Não era. Então, às vezes era realmente na estação do usuário, às vezes era na internet do usuário. Então, tudo isso a gente, em conjunto com eles, conscientizando, olha, mas vocês estão acessando uma porta, uma ponte de casa para o banco. Então, vocês têm que ter mais cuidado, esse é um computador que vocês não devem compartilhar com ninguém. Então, essa conscientização do que tem que ter já instalada, as questões, as atualizações, a configuração mínima de segurança, tudo isso a gente teve que passar para eles e eles tiveram que entender para poder ter um trabalho, uma metodologia mais segura, que aqui eles não precisam se preocupar com tais situações. É muito, muito interessante, Dulcilene, o seu depoimento, né? Porque teoria é uma coisa, na prática, o que você está falando, eu faço um programa aqui semanal, todos os dias, com vários líderes do Brasil inteiro, e assim, não muda muito. É claro que algumas empresas tinham uma cultura, né, Dulcilene, um pouco maior de home office, né? Outras menos, mas mesmo as que tinham uma cultura até maior, é como o Marcos falou no início, ninguém estava preparado para essa avalanche. Então, o que você está trazendo é muito interessante, porque, além de vocês se preocuparem com a questão tecnológica e tal, tiveram até que fazer uma consultoria, em muitos casos, né? Porque, às vezes, aquele computador era usado tanto pela pessoa, quanto pela esposa ou esposo, pelo filho. Enfim, muito interessante o que você está colocando, e só torna mais complexo ainda essa questão do acesso. Eu queria ouvir o Alcimar. Alcimar, essa complexidade que a Dulcilene trouxe tão bem aqui, mostrando, né,
como é que foi esse processo no dia a dia. Claro, resumidamente, acredito que tenha sido aí, né, no dia a dia, um grande desafio. Isso a gente está falando realmente de rever modelos na prática, de rever modelos de acesso, né? A gente vai passar a viver efetivamente num mundo híbrido, onde isso vai virar ou já virou rotina, né, Alcimar? Exatamente, Graça. Bom dia, pessoal, tudo bem? No nosso cenário que a gente já desenvolvia, já utilizava esse modelo home office, até porque nós somos tecnologia e a gente tem dev espalhado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas garantir as políticas de acesso de forma híbrida para determinados tipos de cenário, porque no nosso caso, a gente tem desde acesso a estruturas on-premise, né, que eu estou dando acesso dentro da minha infraestrutura aqui no escritório, a alguém remoto, a usar um terminal remoto. Então, ele não está usando a máquina dele, ele está usando a minha máquina aqui dentro. Isso é um tipo de política e uma forma de acesso. A outra situação é quando ele acessa a máquina dele para conectar na minha rede. E aí é onde está o perigo da auditoria. Como é que eu vou auditar uma máquina que não está dentro da minha infraestrutura? Porque quando eu tinha no meu escritório físico, eu conseguia auditar essas máquinas, saber que software estava ali, rodar softwares específicos para detectar tipo de vírus, né, spywares, garantir as portas de conexão daquela máquina, até bloquear fisicamente algumas coisas na máquina física. Mas quando eu estou usando a máquina do próprio colaborador, que eu não tenho o poder de dizer que software ele deve instalar ou não, como eu manter a auditoria dessa máquina e garantir que ele não tem nenhum software ali que está forjando ou alterando a conexão dele, né, capturando ou, de certa forma, aproveitando esse acesso da VPN, que foi criado para a minha infraestrutura, para fazer outros tipos de ataque dentro da minha, ou roubo de sessão, né, ou até mesmo roubo de dados dentro da minha infraestrutura. Então, é uma situação muito delicada quando a gente passa a entender todos os cenários, porque se eu coloco e diz assim, não, tudo bem, eu estou entregando a esse colaborador um terminal remoto, eu estou trazendo a responsabilidade para dentro da minha infraestrutura, porque eu tenho que saber o que é que ele está fazendo dentro do meu terminal, ele está acessando aqui de dentro. Mas quando eu coloco, independente da máquina dele, o acesso dele, que ele precisa trabalhar lá com os dados e informações que estão no computadores dele, e ele precisa se conectar da minha rede, se eu não tivesse controle da conexão de forma muito bem auditada, né, desde usar um time tracking, né, para ficar dando print screen da tela dele a cada 10 minutos, para saber o que ele está fazendo no computador dele, de fato, até outras articulações para garantir essa conexão e que ele está usando aquilo para um método de trabalho, se a gente não tivesse essas políticas de auditoria, né, essas verificações, o buraco vai mais para baixo. Com certeza. Eu quero trazer a Amália, e deixei propositalmente você, Amália, para o final dessa discussão, porque nós tivemos aqui 3 visões muito interessantes, né? A visão do Marcos, de quem está acompanhando isso, né, e percebeu que claramente houve uma grande mudança, tanto do ponto de vista da infraestrutura dentro da organização, como na casa, né, na ponta, né, no acesso, e depois tivemos o Alcimar e a Dulcilene falando bastante sobre como que isso na prática está acontecendo e como está sendo desafiador, de verdade, repensar esse modelo. Então, Amália, eu queria que você abordasse exatamente isso. Nós estamos, então, vivendo realmente, está claro aqui, um novo cenário. Mas existe um aspecto nessa questão do acesso, que é a conveniência do usuário, Amália. O usuário, esse usuário que a Alcimar está falando, que está com o seu próprio dispositivo na sua casa, ou esse da Dulcilene, ele é um usuário que tem que ser transparente para ele esses problemas tecnológicos, esses problemas de segurança, porque ele quer o acesso. Foi como até o Dulcilene falou, será que eu estou conectado mesmo? Será que está tudo funcionando? Porque para ele é fundamental que isso tudo funcione. Então, buscar esse equilíbrio entre a segurança, né, todos os protocolos, que a gente sabe que a segurança precisa seguir, mas procurar um equilíbrio, né, para que realmente a conveniência não seja comprometida. Então, essa questão é muito importante quando a gente está falando de acesso, você não acha, Maíra? Eu acho que isso é um grande desafio para os gestores de tecnologia, para a própria indústria, que tem que ajudar com soluções que façam com que esse controle, essa automação aconteça, de forma a não impactar o uso, a conveniência desse usuário que agora está home office.
Graça, eu acho que você usou a palavra-chave desse ponto de mutação que estamos vivendo hoje. Equilíbrio. Porque a realidade, e eu vou falar da perspectiva normativa, né, da perspectiva legal, a minha área de atuação é o direito digital, a gente mudou muito rapidamente, mas a gente tem aspectos de infraestrutura computacional que precisou de maneira, num espaço muito curto, ser adaptado, tem aspectos de cultura informacional que as pessoas tradicionalmente não tinham o hábito de lidar com esses problemas ligados à privacidade, ao que é dado público, ao que é dado privado, o que eu posso compartilhar. O Marcos trouxe o exemplo de resgatar aquela cultura de bring your own device, né? Novamente. Mas qual é o problema, né? Você, né, tem um pendrive que aí você é o seu pendrive pessoal que você leva para a empresa, leva para outro canto, além dos riscos de malware que esse pendrive pode carregar, você perder no meio da rua, né? E aí, quando você já não está com esse controle, né, que o Alcimar trouxe, com coisas colocadas dentro da empresa, dentro da sua infraestrutura, está tudo fora, você vai precisar de muita criatividade e de equilíbrio, porque, da perspectiva normativa, eu, particularmente, não sou muito fã da ideia de que a gente deve regular proibindo, né? É natural o Brasil e outros países da América Latina tem uma perspectiva bastante punitivista, de ligar a responsabilidade dos atos, normalmente com sanções, e normalmente muito pesadas. Mas por que não pensar na perspectiva também pedagógica? Também pedagógica. Incorporar uma questão de cultura, de hábitos, de bons hábitos, de governança, de gestão, de uma cultura informacional, de conscientização, porque muita gente, quando a gente fala dos problemas de acesso à informação, e por acesso eu gostaria de trazer os dois extremos, né? Entre a publicização da informação e a restrição de informação. O acesso, ela tem uma gama aí de possibilidades, principalmente no tocante ao setor público, né, que você tem que dar transparência dos atos do Estado, e transparência das agências do Estado. Então, como é que você faz isso entre liberar o acesso e você restringir o acesso? Passa por uma perspectiva pedagógica, passa por uma perspectiva de adaptação da infraestrutura computacional e passa por estratégias de governança da empresa, das instituições, do Estado. Eu gosto de desenhar uma pirâmide, né? E vamos tentar imaginar uma pirâmide. O acesso, ele não é sim ou não, ele não é binário. Você tem questões de priorização, você tem questões de hierarquia, você tem questões de tempo e espaço que você precisa, em alguns contextos, em alguns tempos e espaços diferentes, liberar o acesso e restringir o acesso. Então, normativamente, a gente também não tinha legislação sobre isso. E aí calhou um bocado de coisa ao mesmo tempo, né? Chega LGPD, chega pandemia, chega um bocado de coisa, né? A gente tem os marcos normativos tecnológicos sendo instalados hoje no Brasil, e a gente tudo tendo que lidar com tudo ao mesmo tempo agora, e pensar, eu acho que tem que pensar com equilíbrio, porque não existe negócio, né, sem risco, né, mas a gente pode minimizar na medida que a gente trata nossos dados, nossas informações de maneira sustentável, responsável, devagarinho e a longo prazo. Perfeito. Muito boa essa primeira rodada, né, com uma grande pensata sobre acesso, com visões diferentes, desde a visão de quem está à frente da indústria, a visão de quem está num setor como financeiro, visão do Alcimar, que tem uma visão de usuário, mas também de gestor ali, de tecnologia, e a Amália, que traz, assim, essa, como eu digo, essa visão 360, que tira a gente um pouquinho, né, desse modelo mais tradicional de seguir ali o pensamento tecnológico, o pensamento prático. E aí, olha só que interessante, a Karina Queiroz, que está nos acompanhando, está dizendo, sensacional esse painel, vida real. Muito bacana. Que bom, essa é a minha tentativa aqui, né, da gente trazer a discussão para a vida real. Então, já interagindo com o nosso público, eu vou trazer aqui uma pergunta do Carlos Alberto Conceição, porque aí a gente começa
realmente a entrar em alguns aspectos mais específicos depois dessa pensata sobre acesso. E olha o que ele questiona, talvez até o Marcos possa começar. Marcos, como lidar com o controle de acesso em um ambiente onde as soluções de software hoje foram cascateadas ao longo do tempo? Hoje, nós não temos essas soluções integradas, não existe integração. Então, com certeza, nós temos aí um público grande de profissionais da área de tecnologia, olhando para esses desafios que a Dulcilene trouxe, que o Acimar pontuou, essa necessidade de equilíbrio que a Amália falou, mas a gente tem um mundo tecnológico muito cascateado, como ele está dizendo, com muita solução e um grande desafio aí de integração, né? Então, como é que você vê hoje essa questão, Marcos? Não vejo uma solução prática a curto prazo, infelizmente. Qual que é a minha avaliação? O crescimento da infraestrutura, SaaS, on-premise, data center, cloud e multicloud, trouxe necessidade de prover segurança de pontos de vista diferentes. Logicamente, o mercado, do ponto de vista dos fabricantes, dos provedores de solução, ninguém ficou parado, todo mundo evolucionou as suas tecnologias, né? A gente vem vendo isso nos últimos tempos. Acho que o mais significativo foi o Firewall para o tal do Firewall de nova geração, e tem outras coisas. Aí tem uma camada agora de orquestração, tá? Que alguns fabricantes estão tentando liderar esse aspecto. Mas é o seguinte, o crescimento da infraestrutura trouxe uma complexidade inerente, né? E a gente vê os fabricantes se esforçando. Então, o que a gente viu aí no que tange a controle de acesso? A gente viu, no início da pandemia, primeiro, ninguém estava preparado para colocar ninguém do lado de fora, mas eu vou dar exemplos do lado tecnológico. Muitas empresas, ao colocar 60%, 70%, 100% do seu efetivo do lado de fora, ninguém tinha pensado em sizing, em dimensionamento de VPN para esse contingente do lado de fora. Geralmente, quando se pensava num concentrador de VPN, num firewall com VPN, era 10%, 15% do efetivo do lado de fora, vai estourando 20%. Aí se vai. Então, a gente tem histórias de clientes que tiveram que comprar aumento de VPN, concentrador de VPN, transformaram caixas de firewall em VPN, e os mais drásticos foram rodízio de uso de VPN. Teve empresa aqui em São Paulo que, de segunda a sexta, das 9 às 10, vendas usa VPN. Terças e quintas, das 11 a meio-dia, recursos humanos pode usar a VPN para acessar. Não, pessoal, eu não estou brincando. Hoje a gente consegue dar risada, mas foi uma dor. Foi uma dor em tudo que a maioria dos clientes a gente ouvia essas histórias. Mas não foi diferente. Por exemplo, você vê cliente que usou, né, um pouquinho para trás, Firewall para fazer segmentação interna, né, NAC para fazer controle de acesso, mas o NAC só olha rede local, em cloud ele não olha nada. E vieram outras, e gerenciamento de identidade, cofre de senha, quer dizer, o mundo foi crescendo do ponto de vista, o fabricante foi tentando realmente ajudar, mas trouxe uma complexidade inerente. Ninguém fala com ninguém. Mas, assim, no que tange a controle de acesso, eu vou usar um termo aí para puxar a conversa para esse lado aqui, o que a doutora Amália comentou agora. Isso não é 0,1. Tem uma série de circunstâncias que a tecnologia tem que ajudar. Então, por exemplo... Não é como ela falou, binário, não é sim e não, né? Exato, não pode ser. Então, por exemplo, você tem que fazer uma análise de contexto, se o desktop do usuário tem sistema operacional antivírus atualizado. Por exemplo, horário de trabalho. Esse horário aqui que a pessoa está tentando acessar a aplicação de dentro de casa, ela pode... porque tem uma regulamentação de pagar hora extra de passivo trabalhista. A rede é segura, ela está em casa, é uma rede segura. No aeroporto, a rede é segura, o Wi-Fi público é seguro. Então, tem os sistemas, o exemplo que o Alcimar e também a Dulcilene falaram, que aplicações o usuário tem instalado na máquina dele. Alguém precisa tomar controle disso. Só que não pode ser uma interação humana, não que o humano, no final, não tem que tomar decisão, mas é a tecnologia que tem que trazer isso para o mundo real e facilitar. Então, respondendo a quem perguntou, não existe um cenário de se resolver isso a curto prazo. O modelo está buscando orquestração, só que, geralmente, as orquestrações são para os próprios produtos do próprio fabricante. A outra coisa é análise de contexto, não é 0,1, como a doutora Amália falou.
tecnologia tem que resolver esse assunto para o usuário, pelo menos boa parte disso aí. Existe, sim, um caminho no que tange a segurança de acesso seguro para qualquer lugar, para qualquer usuário, qualquer carga de trabalho. Perfeito. Eu queria que, Lucilene, você comentasse um pouquinho isso também, e essa colocação que foi feita, né, muito brilhantemente aqui, que é hoje, né, essa miríade de soluções, essa complexidade, né, de aspectos relacionados ao controle de acesso, e buscar esse equilíbrio, como a Amália falou, e como ela disse, né, não é uma coisa assim, esse aqui vai fazer desse jeito, esse de outro, tem uma série de nuances aí envolvidas. Então, realmente é um desafio hoje você estruturar esse ambiente com as tecnologias integradas, não, Lucilene? Sim, o maior desafio, como a Amália falou e o Tabajara também, a gente vê as nuances das necessidades de cada papel. Eu acho que esse o maior desafio da parte de controle de acesso. Né? A Amália falou uma coisa muito interessante, que ela disse que ela não é fã de bloquear tudo e dando uns cortes aos poucos, né? A área de segurança geralmente é o contrário, né? A área de segurança tudo bloqueia e vai liberando aos poucos. Exato. Então, a gente... O tal do acesso mínimo, né? Então, nosso acesso mínimo e depois vai ampliando. Na verdade, o nosso é um acesso justo, né? A pessoa tem que ter aquele acesso necessário, único e exclusivamente. Ela não pode ter nem a mais nem a menos. O acesso justo ao papel que ela faz, ao papel que ela precisa, e ter as ferramentas necessárias. Então, isso gira em torno do controle de acesso. E ele estando presencial, ele estando fora, o cerne principal ele não muda. Então, eu tenho que dispor para o meu usuário só aquilo que ele precisa. Ele vai precisar de coisas a mais, uma hora ele vai pedir, porque talvez a tarefa dele seja ampliada e seja necessária. Aí a gente entra na questão que, acho que foi o Tabajara que falou, do horário de trabalho seja ampliado. Então, até isso a gente reviu. Todo mundo que foi para fora, vamos rever os horários de trabalho de todo mundo, como é que está a liberação, para deixar só o horário justo também. E a gente não cair nessa questão de passivo trabalhista. Um aspecto muito interessante, Alcimari, já tem mais uma questão aqui também, que eu vou sempre linkando, né, a nossa audiência, integrando aí a nossa audiência com o nosso bate-papo aqui, no nosso painel, que tem a ver exatamente com essa questão da gestão desse acesso, né, de ter esse equilíbrio, como está sendo dito aqui, de procurar esse acesso justo, como a Lucilene falou, ao mesmo tempo, né, e à medida que vai mudando essa necessidade, conseguir fazer com que isso se amplie. Então, tudo isso está relacionado à gestão de acesso. Mas o Anderson de Matos diz o seguinte: Alcimar, primeiro, bom dia a todos, excelente discussão, muito esclarecedor os temas abordados, obrigada a você, Anderson, por estar aí conosco. E a minha pergunta relaciona-se ao tema de conscientizar usuários com acessos privilegiados. Acho que você, Alcimar, tem e lida com esse perfil de usuário. Então, como inserir esse tópico do acesso nesse ambiente onde você tem usuários que realmente têm acessos privilegiados? Hoje nós temos visto muitos casos, né, de incidentes cibernéticos justamente através de credenciais privilegiadas, né, Alcimar? Então, esse tópico é um tópico muito importante no universo hoje do acesso, né? Como é que você está lidando com essa questão, Alcimar? Como é que você fala para um dev assim, deixa eu controlar seu acesso, para um desenvolvedor que ele precisa navegar por tudo, né? Como é que trabalha a conscientização e o acesso desse dev aí, Alcimar? Isso é muito complicado, Graça. Né? Doutora Amália, a senhora falou sobre a capacidade das pessoas discernirem, né? De a gente colocar a responsabilidade e educar. Mas é muito complicado isso quando a gente está tratando com um dev de 16, de 17, 18, 19 anos de idade. Como eu não consigo educar que ele tenha bons hábitos do convívio? Como é que eu vou dizer a ele que ele não pode acessar tal coisa? Principalmente para um jovem, né?
Então, eu tenho devs de 17 anos trabalhando comigo, eu tenho profissionais mais experientes, de 25, de 35, mas a idade não vai anular a capacidade do cara. Eu tenho pessoas incríveis com muita imaturidade. E se a gente pensar que as 10 principais causas de ataque a banco de dados ainda hoje em primeiro lugar, o privilégio excessivo ou esquecido. Alguém esqueceu que o cara tinha um privilégio e ficou lá aquela credencial autorizada. O abuso de privilégio em segundo lugar. E só no terceiro lugar, que é a principal causa hoje, que é o SQL injection. Então, os privilégios passam a ser a maior dor de alguém. E como eu garanti, em primeiro lugar, que só aquela pessoa que deveria ter o acesso deve ter o acesso, tanto à aplicação quanto ao banco de dados. Porque do lado das aplicações web, em cloud, né, eu consigo verificar que um computador específico tenha apenas acesso, mesmo aquele site estando na internet. Porque eu consigo colocar um certificado do lado da aplicação no terminal do colaborador e dizer assim, olha, só esse certificado pode acessar essa aplicação. Até aí tudo bem. Mas como garantir que aquele usuário é que está acessando aquele computador? Que só ele deveria ter acesso àquilo e não outra pessoa. Então, eu já falei em alguns outros painéis do Security Leaders e eu bato no ponto que é o que a gente usa dentro de casa, que é o mesmo ponto que a Google usa. Eu volto para a chave física de segundo fator. Então, como eu garantir que apenas o meu usuário tem acesso àquela aplicação? Ele se loga com a credencial dele, mas ele tem que ter aqui a chave física de fato, para poder liberar o acesso àquela aplicação. Então, e isso não vai garantir ainda o roubo da sessão ou o roubo do usuário, né? De alguém se forjar por outro e tentar transacionar dados ali. Mas a gente tem que ter o cuidado, como desenvolvedor da aplicação, né? Como criador, de garantir que as aplicações que estão sendo desenvolvidas para um usuário leigo, né? Para um usuário que vai estar lá, seja de um setor que não é de tecnologia, a gente garanta ao máximo que aquela pessoa que está ali daquele lado, usando aquele login e senha, ele é realmente quem deve ser e ter aqueles acessos privilegiados ou não para que ele tenha que ter, né? Porque se eu tenho que dar um acesso a um administrador e esse acesso ele deve ser irrestrito, como eu garanto que aquele administrador realmente é o administrador? Não foi roubado por uma outra pessoa. Então, eu tenho que garantir que esses processos sejam seguros e para isso a gente vai ter que atribuir produtos físicos como digitais para garantir essa solução. Espero que tenha respondido, Anderson. Não, tá respondido. Muitas perguntas, vou ter que acelerar, já me sinalizaram aqui, passa muito rápido, né? Eu fico impressionada como o tempo voa aqui nos nossos painéis. Antes de passar mais uma pergunta, Marcos, para você, bem interessante aqui, prática, eu queria ouvir rapidinho a Amália sobre um tópico que vários estão trazendo aqui. Amália, você falou bastante sobre equilíbrio, né? Mas buscar esse equilíbrio no processo de conscientização, a gente viu aqui 2 casos, né, Amália? Tanto a do Silene, que tem ali um perfil bastante diversificado também de usuário, e falando sobre o acesso necessário, né? Então, buscar esse acesso necessário é o desafio dela, como gestora. O Alcimar ainda tem um desafio, além do acesso necessário, né, lidar com acessos privilegiados, mas tudo isso por trás tem um trabalho de conscientização, né, Amália, que é muito importante. Como é que você vê essa questão hoje, de fazer com que as pessoas compreendam um pouco melhor os riscos, né, os perigos do ambiente digital, entendam melhor que o acesso hoje é muito importante. Na hora que você clica em algo, na hora que você acessa uma informação, você precisa estar consciente da importância disso dentro do contexto, seja corporativo, seja na sociedade, né? Então, eu realmente acho, eu compreendo que a minha posição, ela não é muito popular. Mas a perspectiva jurídica, o direito ele tem esse compromisso pedagógico, né, com a sociedade. E eu não estou dizendo que não tem que ter sanção, tem que ter sanção. O equilíbrio está justamente no fato da gente ter que balancear as consequências disso, né? Existem diferentes níveis de acesso, existem diferentes níveis de legitimidade desse acesso. Existem erros e existe má fé.
né? Existe gente que ativamente quer entrar e causar o dano, e tem gente que se equivoca e comete erros. E a gente precisa ter isso de maneira bem clara, porque o objetivo do direito não é simplesmente atacar as garantias e os direitos de quem faz besteira, mas de manter a paz e a harmonia social na medida que cumpre com a justiça, né? Então, nesse sentido, eu adorei a fala do Silene, ela chegou e disse, a gente dá o acesso justo, né? A questão do pessoal que trabalha com acesso, e isso deve ser o inferno, meu posicionamento deve ser o inferno dos gestores de acesso. O pessoal deve estar enlouquecido, morrendo de ódio de mim, por favor, não fiquem com raiva de mim. Juro que eu estou tentando buscar um equilíbrio aqui. Mas eu gosto da expressão que a do Silene utilizou, que é o acesso justo, mas que via de regra o pessoal realmente usa. Bloqueia tudo e a gente vai liberando devagar. O que isso naturalmente vai trazer consequências. Vai trazer consequências para a produtividade, vai trazer consequências, se a gente estiver trabalhando de empresas, indústria, no setor privado, vai trazer consequências para transparência e processos democráticos, se a gente estiver falando de Estado, do tipo, nem todo mundo tem acesso, ninguém tem acesso, peraí, calma aí, tem coisa que precisa ser acessada. Então, é realmente aquela coisa que não é binária, né? Não é 0 e 1, tem ou não tem acesso, você tem que ter, e é um negócio extremamente trabalhoso, tem que separar todos os tipos de acesso, e eu compreendo que a parte cultural também é outro desafio gigantesco. O Alcimar deu o exemplo aqui, que trabalha muitas vezes com devs tecnicamente fantásticos, mas que com pouca vivência profissional, por causa da sua pouca idade, e isso pode ser um negócio problemático. Eu vou dar um exemplo. Eu já vi empresas utilizarem, por exemplo, dispositivos que, no caso de home office, quando dá a hora do expediente de trabalho, ele bloqueia e o cara não consegue acessar mais nada da plataforma da empresa. E eu já vi vários trabalhadores danados da vida, muito furiosos, querendo trabalhar, e chateadíssimos porque a empresa colocou esse aplicativo que tira o acesso da plataforma. E o pessoal dizendo, mas eu tenho prazo para entregar. Eu disse, sim, mas se você trabalhar fora do expediente, trabalhar à noite, trabalhar de madrugada, você vai trazer uma série de consequências jurídicas, né, de ordem trabalhista, civil, a gente vai ter que limitar você. Então, tem que se partir realmente de uma cultura de conscientização, de explicar, não é simplesmente tirar o acesso da pessoa, mas explicar de maneira bem clara, né, protocolos, procedimentos, dizer por que você não tem acesso. Veja só, se você tiver acesso, vai ter essa e essa consequência. E é uma coisa, parece ser trivial, mas não é, né, Amália? Que não é. O pessoal, os gestores devem ficar enlouquecidos para trabalhar com isso. Mas é um trabalho hercúleo, e eu bato palmas para vocês, mas tem que ser feito. Não é simplesmente retirar o acesso ou dar o acesso, tem que ter o elemento normativo explicando o mens legis por trás daquela proibição ou daquela liberação. Nossa, perfeito. Eu sei que eu sou muito impopular com isso, mas não fiquem com muito bom. Ô, Marcos, eu quero trazer você para o final, mas não quero deixar de abordar uma questão aqui. Você tocou no aspecto da VPN, até usou o exemplo aí, né, que aconteceu do escalonamento aí que teve, que muitas empresas tiveram que utilizar. Esse desafio que, né, a Silene pontuou muito bem, Alcimar, esse painel está maravilhoso, a Amália corroborou. Esse desafio trazendo para a sua visão, né? Você, naquela resposta, disse, não dá para resolver tão rápido essa integração, esse software. Mas, por exemplo, no ambiente VPN, no ambiente em cloud, fica mais fácil você resolver esses problemas de acesso hoje no ambiente cloud? Tem uma pergunta exatamente nesse sentido, né? Se hoje empresas, startups e outras que já são 100% cloud, que já estão trabalhando com ferramentas e soluções aí mais sofisticadas, se você acha que fica um pouco mais fácil de fazer esse controle do acesso por software, ou se no caso da VPN é mais difícil, passa um pouco para a gente, né? Deixa aí uma dica, né, mais de esperança, mais positiva aí, de como a tecnologia pode ajudar essa turma que tem realmente um grande desafio aí pela frente, com esse trabalho híbrido e com esses novos acessos, né? Uns acessos justos, necessários. Sim, bom, perfeito. Vamos lá. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Eu acredito que vocês preferem que eu comece pela ruim.
Melhor, vamos terminar o painel com a notícia boa. Seguinte, pessoal, VPN não atende mais à necessidade atual do mundo cibernético e nem das empresas. Vamos pensar algumas coisas. Você vem defendendo isso, né, Tabajara? Sabe que muitos sítios têm passado por aqui e têm falado isso também. Sim, porque é uma questão tecnológica. A VPN começou a ser usada de maneira massiva entre 93 e 96. Naquela época, o que você tinha de infraestrutura de TI era uma matriz, a empresa matriz, com alguns servidores dentro, ela criou um data center interno e depois os data centers físicos começaram a se proliferar. Então, você tinha algumas filiais fazendo conexão ponto a ponto e um ou outro usuário remoto também fazendo ponto a ponto. De lá para cá, SaaS, cloud, multicloud, data center, quer dizer, a infraestrutura mudou de lugar. E a VPN, mas a VPN foi concebida naquela época, para aquele cenário foi muito bom. Pegando pensando alguns temas que a doutora Amália falou, a Dulcilene e o Alcimar, a questão do equilíbrio. Eu gosto de uma visão holística da empresa que é formada por pessoas, processos e tecnologia. Tem que buscar isso de alguma maneira. E, de preferência, que os três estejam interligados em algum balanceamento todo o tempo. Mas, voltando, você precisa ter conscientização, você precisa ter processo, mas tecnologia tem uma função de te ajudar. Então, VPN não atende mais simplesmente por uma coisa, ou por duas. Primeiro, a VPN, ela conecta já o usuário. Depois ela autentica. O que o Zero Trust fala, e aí eu vou até usar as palavras da doutora Amália, o que o Zero Trust fala é o seguinte: não confie em nenhuma entidade interna ou externa para dar acesso ao seu perímetro. Aí parece que estou falando ao contrário do que a doutora falou. Não, é justamente na mesma linha. Você está falando que você não deve confiar, o que você tem que fazer é ganhar confiança para ter acesso. Como é que você ganha confiança? Você deixa de olhar o IP da máquina para olhar a identidade, qual que é o contexto dele, horário de trabalho, a máquina está legal, o antivírus está rodando, a rede é segura, o que mais? Tem algum software implementado que não devia estar implementado, ao contrário, tinha que ter um software implementado e não está implementado. Então, olha esse contexto, mudou esse contexto, tem que mudar de maneira dinâmica a amplitude de acesso. Então, é o seguinte, VPN não atende mais a necessidade, mesmo em cloud, pessoal, mesmo em cloud. Por quê? Outro problema da VPN, a VPN liga de maneira segura o usuário até o gateway, até a porta da cloud para dentro, do data center para dentro. Se é um hacker que usou a VPN e as credenciais do usuário, ele faz movimento lateral, começa a espalhar ataque em todos os servidores e bancos de dados, como disse muito bem o Alcimar. Então, já não atende mais. Existem tecnologias de perímetro definido por software, que tem essas capacidades que eu comentei agora. Então, existe luz no final do túnel, com uma facilidade para o usuário, porque eu sempre fui vendedor de caixa, de firewall, de concentrador, de software de segurança, e VPN é chato. VPN, eu preciso ir para o data center, abre a conexão para o data center, digita as credenciais, agora eu preciso ir para a cloud, fecha o data center, abre para a cloud. Preciso ir para outra cloud, vai para lá. Ficou chato usar isso aí. Então, tem a facilidade do usuário também, para diminuir, inclusive, gestão de provisionamento e tickets de gestão de mudança. Então, é muito duro. Então, VPN não atende mais a necessidade atual. 2, existe perímetro definido por software que vem garantir aí conectividade de maneira acesso seguro, levando em consideração a identidade e o contexto daquele usuário, que muitos dos exemplos que a doutora Amália pôs, a Dulcilene e o Alcimar falaram, você consegue entregar com tecnologia. Tá? Então, basicamente isso. Tem luz no final do túnel, pessoal. Aliás, a próxima apresentação é a minha, que em 20 minutos eu vou apresentar isso que a gente conversou aqui, que eu estou mostrando, vou mostrar o que eu estou falando para vocês. Exatamente, Obrigado. Era esse o convite que eu ia fazer para aqueles que estão aqui, né? Porque no momento que você falou aí da VPN, deu a notícia ruim, a audiência aqui já bombou aqui de questionamentos. Então, audiência, a gente vai continuar com esse assunto, mas eu acho que o principal aqui, que o Marcos falou no final, de certa forma todos passaram por isso, é que, assim, quando a gente está falando de acesso hoje, a gente está falando de contexto. Realmente não é mais uma questão só tecnológica, de dizer sim ou não, é contexto, né? E contexto tem a ver com entender, né, o que tem em torno desse acesso, né? Como que é esse acesso que tem em torno dele para poder chegar nesses parâmetros, né, de justiça,
né, de necessidade. Então, realmente, eu acho o tema fascinante. É óbvio que a gente não consegue esgotar o tema do acesso, né, no nosso painel, mas eu tenho certeza que com a visão que a Dulcilene trouxe, né, de como estão sendo os desafios do Alcimar, da Amália e agora do Marcos, a gente conseguiu passar pelos principais aspectos relacionados a acesso. Eu quero agradecer muito. Amália, um grande beijo pela sua participação, um abraço, obrigadíssima. Alcimar, muito obrigada, continue aqui conosco no Security, vai participando aí na medida do possível, manda perguntas, você é imprescindível. E Dulcilene, excelente estreia. Espero que você tenha gostado. Continue conosco aqui no Security Leader Norte e Nordeste. Obrigada, pessoal. Marcos vai continuar conosco aí na apresentação seguinte. Forte abraço, um ótimo dia e audiência. Continuem aí conosco, firme e forte. Tchau, pessoal. Um abraço.